Muito bem, aqui outra vez para mais uma aula da disciplina de Sociologia da Educação. Veremos agora a terceira unidade, que tem como título Estado, Política e Sociedade. Então, vejamos os objetivos e conteúdos dessa unidade. O primeiro objetivo, refletir sobre a importância do Estado na vida individual e social, comparando as teorias do Estado de origem liberal e as de inspiração marxista. O segundo objetivo, compreender os princípios que fundamentam o Estado neoliberal e suas influências na educação brasileira. São três blocos de conteúdo. O primeiro, Estado, Sociedade Política e Sociedade Civil. O segundo, as teorias do Estado. E no terceiro bloco, veremos o século XX e as mudanças na concepção e nas funções do Estado. E eu começo essa unidade com esta pergunta. Você já parou para pensar como é grande a influência do Estado em nossas vidas? Seja na expedição de documentos pessoais, como registro de nascimento, carteira de identidade, carteira profissional, título de eleitor, passando por arrecadação, né, de impostos, penalidade, sanções diversas e outros serviços oferecidos por empresas estatais, ensino público, por exemplo. Bem, o Estado está sempre vigilante, controlando a vida das pessoas e dos grupos sociais, planejando, legislando, fiscalizando, punindo, traçando políticas diversas, assistindo, educando e mais ainda, interferindo nos rumos da economia. Mas afinal, o que é Estado? Gruppi apresenta três elementos que são essenciais para a formação de um Estado: o poder político, o povo e o território. Mas aqui não teríamos uma definição, teríamos o que compõe o Estado. Antônio Gramsci elaborou uma concepção ampliada de Estado de grande aceitação nas ciências sociais, conceituando-o como um conjunto formado por sociedade política, mais sociedade civil, que abrange tanto a direção intelectual e moral exercida por um grupo ou classe sobre o conjunto da sociedade, o que ele chamou de hegemonia, como o poder decorrente do exercício legal institucionalizado da força no seio da sociedade. Assim, chamou de coerção. A palavra coerção, você deve estar lembrado, nós já falamos um pouco dela lá na unidade 1, quando falávamos de Durkheim. A concepção de Estado formulada por Gramsci se destaca porque equaciona o papel desempenhado pelo povo na organização do Estado, enfatizando a importância das organizações da sociedade civil, tais como sindicato, empresas, igrejas, partidos políticos, clubes, movimentos populares, associações culturais e outros, né? Mas, em meio a essa definição, no contexto nacional, como se apresenta hoje o Estado no Brasil? Você acha que o Estado brasileiro é intervencionista e controlador? Por quê? Comparando a outros países e considerando-se o contexto concreto de sua história, verifica-se que o Estado brasileiro tem assumido um papel intervencionista e controlador ao mesmo tempo. No decorrer da história, observa-se em diversas ocasiões que o Estado teve presença marcante nos rumos da economia do país. Essa presença muitas vezes não se resultou de um planejamento cuidadoso, mas de circunstâncias diversas que forçaram o governo a intervir crescentemente no sistema econômico. Assim, o papel do Estado no Brasil tende a ser visto com reserva. O país possui uma arraigada tradição de autoritarismo e centralização das decisões nas mãos do setor governamental, e as ações do Estado têm muitas vezes efeito desmobilizadores sobre as organizações populares. O serviço público em nosso país apresenta uma imagem bastante negativa, contribuindo para o descrédito da população em relação aos políticos
e as políticas públicas. No segundo bloco, no que concerne às teorias do Estado, no decorrer do tempo, vários estudiosos se dedicaram a explicar a natureza do Estado e as funções que lhe competem. Assim foram elaboradas várias teorias. Duas concepções trouxemos aqui, apresentada por Carnot, concepções antagônicas, mas que vêm sendo elaboradas ao longo dos últimos séculos. Então, a primeira concepção, a concepção liberal, que supõe o Estado neutro, não condicionado pelo poder econômico, autônomo em relação à sociedade civil e que expressa a vontade geral. O termo liberal, indiretamente, nos faz lembrar a liberdade. Portanto, pode-se afirmar que o Estado liberal é aquele que preza a liberdade acima de tudo, liberdade individual, de iniciativa, de pensamento, de expressão, de credo, de culto, de associação e, enfim, outros tipos de liberdade. O Estado liberal adotou a teoria da mão invisível, né, surgida a partir da obra de Adam Smith, intitulada A Riqueza das Nações, que partiu dos princípios do trabalho como principal fonte de riqueza e da autorregulação do mercado. A segunda concepção, a concepção marxista, procede à análise do Estado capitalista numa sociedade marcada por desigualdades e conflito que lhes são inerentes, dada a natureza de classe dessa mesma sociedade. Os pensadores marxistas rejeitam a ideia de que o Estado se orienta idealmente para o bem comum, o interesse geral ou justiça igual para todos. Ao contrário, acreditam que ele é sempre o defensor dos interesses de certos grupos ou classes. Daí, muitas vezes, Marx enfatizar o conflito, as lutas de classe. É com a concepção marxista que surge uma visão crítica do Estado e, consequentemente, da democracia, a burguesia e do liberalismo. Chegando no terceiro bloco, o século XX, as mudanças na concepção e nas funções do Estado. Bom destacar que o século XX inicia-se com o capitalismo em posição hegemônica. Na Europa, a livre concorrência dá lugar ao capitalismo de monopólio, o que contribui para acentuar ainda mais as desigualdades sociais e a concentração de rendas típica desse modelo econômico. No entanto, fatores como a ascensão de regimes totalitários, como o comunismo, o nazismo e o fascismo, a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, seguida da falência, da retração do mercado e desemprego em massa e a violenta depressão econômica instaurada na década de 30, demonstraram a fragilidade do sistema capitalista e a necessidade de promover a recomposição ou sua recomposição antes que a crise abalasse as bases do modelo liberal. Para atenuar os males do capitalismo e impedir o avanço do socialismo, surge o modelo de Estado do bem-estar social, foi gestado na Europa nas primeiras décadas do século XX e teve no economista inglês John Keynes, defensor da intervenção estatal na economia e de uma política de pleno emprego, um de seus teóricos mais destacados. Contrariando os princípios do liberalismo, os teóricos do Estado do bem-estar defendem a intervenção do Estado na economia para garantir a empregabilidade através de uma política financeira de incentivo à empresa privada, de modo a gerar empregos. Porém, a crise dos países capitalistas avançados e do estado do bem-estar cria um terreno fértil para os defensores da volta aos princípios liberais, repensados à luz da nova conjuntura mundial, o chamado neoliberalismo. Para os neoliberais, o livre mercado é a forma mais sólida
e eficaz de funcionamento do sistema econômico. O indivíduo desenvolve suas potencialidades através do uso de sua liberdade, e a pobreza individual ocorre devido ao mau uso dessa liberdade. O setor público é considerado extremamente ineficiente e os neoliberais responsabilizam-no pela crise econômica, enquanto que o privado é tido como um modelo de equidade, de qualidade. Daí a tese do Estado mínimo, que diminui seus gastos, liberando o comércio no nível internacional e repassando para o setor privado serviços como fornecimento de energia, habitação, transporte, educação, saúde e outros, que passa a ser regido pela lógica do mercado. Percebemos que o neoliberalismo e a globalização têm caminhados de mão dadas. O caminho escolhido pelo capitalismo para se recuperar de sua mais recente crise foi o da globalização econômica. Para isso, vem adotando a superestrutura ideológica as formas de gestão do neoliberalismo. Por isso aqui trouxemos essa relação neoliberalismo e globalização. A globalização entendida aqui como um processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política no final do século XX e início do século XXI. Conforme Brandão, o modelo econômico neoliberal, em linhas gerais, apresenta as seguintes características. O Estado só deve intervir na ordem econômica e social nos casos de defesa contra a agressão externa, administração da justiça, reorganização do mercado e produção de bens públicos, desde que falhem os mecanismos autorregulatórios. Também, a outra característica é que a participação do Estado na economia deve ser mínima. E a terceira característica é que o sistema político e o sistema econômico deve ser institucionalmente autônomo, estabelecendo-se uma distinção nítida entre o público e o privado. O setor público se esquiva de investimentos em políticas públicas, cedendo lugar ao setor privado. Certamente a discussão em torno das funções e do alcance da intervenção do Estado na sociedade não se esgotará brevemente. O embate continua. De um lado estão os defensores do intervencionismo estatal e do outro os que acreditam nas políticas de caráter liberal. Contudo, a situação de crise a que está submetida a sociedade contemporânea leva ao reconhecimento da necessidade de uma mudança qualitativa do papel do Estado, que deve ser capaz de conciliar liberdade econômica com justiça social e desenvolvimento humano. No que diz respeito especificamente à relação do neoliberalismo e a educação, dentre as principais preocupações dos educadores na atualidade, está aquela relacionada à aplicação das políticas neoliberais no sistema de ensino. Quais os efeitos, quais as implicações dessas políticas para a educação como um todo? Você já pensou nesse assunto? Então não deixe de ler a unidade 3, lá temos mais informação sobre essa relação. Eu quero terminar a aula de hoje com uma frase de Antônio Gramsci, que nos diz o seguinte: todos os homens do mundo, na medida em que se unem entre si em sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmos. Bem, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.